Olá, queridos amigos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte de mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, graças a Deus. A pergunta de hoje é a número 81, do Livro dos Espíritos. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que nos envolva, nos auxilie nesse momento, que os bons espíritos, esses amigos queridos, se façam presentes ao nosso lado e que tenhamos um estudo em paz, com um bom entendimento, que as nossas mentes sejam esclarecidas com essa luz, auxiliando-nos à compreensão dessa doutrina maravilhosa. Graças a Deus. Bom, vamos aí para mais um estudo muito bacana, muito legal, não é? Sobre o Livro dos Espíritos. E a gente está aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, como nós falamos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. É o mundo espírita ou o mundo espiritual, não é isso? Então é a trajetória dos espíritos aí no plano espiritual. Então vamos lá. Pergunta número 81 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Engasgou aqui. Então vamos repetir aqui. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, a formação, a criação dos espíritos é espontânea, não é? Ou eles se formam uns dos outros, se um dá origem ao outro, não é isso? E a resposta dos espíritos: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então os espíritos já adiantam a Kardec aqui, já conhecendo Kardec, não é? Esse caráter investigativo dele, de ciência. Antes dele perguntar, ele já responde: olha, Deus criou. Agora, quando, a origem, isso esquece, nem nós conhecemos, não é? Então a gente vê aqui, por essa resposta também, a gente volta sempre naquele comentário nosso. Olha só o finalzinho. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, mesmo os espíritos não sabem tudo que responder à codificação, não é? As perguntas aqui. Então, existem coisas que ainda é um mistério, que ainda é desconhecido a muitos espíritos. Muitas pessoas têm essa visão de que o espírito sabe tudo. Tudo que ele fala é uma verdade incontestável, absoluta. E as coisas não funcionam assim. Isso não é uma verdade. Kardec cansa de afirmar isso. O saber dos espíritos está relacionado à sua superioridade, ao seu grau de evolução, às experiências que eles já adquiriram, o conhecimento que eles já possuem. Então os espíritos longe estão de saber tudo, não é? Então a gente deve sim questionar, deve analisar com muito critério as informações colocadas pelos espíritos. Não que muitas vezes aquele espírito tenha a intenção de enganar, de mentir, não. Muitas vezes é o conhecimento restrito que ele possui e ele passa para nós, não é isso? Então, está aqui. Deus cria todos os espíritos, como todas as outras criaturas, não é? Tudo foi criado pelo Criador. Agora, essa origem é um mistério, não é isso? Então vamos lá. Pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Ou seja, qual é a visão que nós temos de espíritos? É um ser espiritual, imaterial, não é? Então Kardec pergunta exatamente isso. Será que eles não constituem nenhuma matéria? Não são constituídos de nenhuma matéria? Não é isso? Então a pergunta do Kardec aqui: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Ou seja, não possuem matéria?
E a resposta dos espíritos: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria muito sutil, muito rarefeita, mas sem analogia para vós outros. Ou seja, a gente não tem como analisar isso com o nosso conhecimento. A gente conhece tudo que é material, que é físico, que é sólido. Até os nossos gases já seriam muito grosseiros com relação a isso aqui, não é? Então vamos lá. Aqui. Mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então veja, o espírito é formado por matéria? Sim, claro. Porque se não tivesse algum tipo de matéria, o espírito não seria nada, não é isso? Então, se o espírito ocupa lugar no espaço, a gente sabe que ele veste um corpo espiritual, que é o perispírito. Quando reencarna, veste um corpo de carne e osso. Mas a essência do espírito, o ser imortal, que sobrevive a tudo, o princípio inteligente que é o espírito, ele é formado de alguma matéria? Sim. Mas é uma matéria tão sutil, mas tão sutil, mas tão sutil, que para o nosso entendimento, devido ao grau de inferioridade que nós ainda temos, em termos de coisas espirituais, de leis, de conhecimentos universais, nós só conhecemos a lei da matéria. Tudo que é material, que é físico, não é? Como eu falei, até mesmo a matéria mais sutil, para esses espíritos, é muito grosseira que a gente conhece. Que seria o quê? A luz é matéria? Sim, é. Não é? É um tipo de matéria. Os gases, não é? É matéria? Sim, é uma matéria muito sutil, rarefeita. Então, o espírito, certamente, ele é constituído de matéria? Sim. Só que uma matéria muito, mas muito sutil, que para a gente não é nada, mas que para o espírito é algo, é uma verdade. Ele existe. Se ele foi criado, ele tem algum tipo de matéria ali, não é isso? E a gente vai ver mais à frente que o espírito, ele assemelha-se a uma chama de uma vela. Ah, mas Carlinhos, eu vi meu papai que faleceu, a minha mamãe, meu filho, e ele estava ali na minha frente perfeito. Você viu o perispírito, o corpo espiritual que o espírito está vestindo para se manifestar com o mundo corpóreo ou com o mundo espiritual. Mas a essência do ser, aqui é o espírito, não é o perispírito. A essência do ser que pensa, o princípio inteligente, que é o espírito, é uma chama, seria uma luz espiritual. Por isso que Jesus afirma: brilhe a vossa luz. Olha só que bacana. Como um estudo do Livro dos Espíritos, a gente consegue abrir um campo de visão grandioso. A gente consegue entender Jesus quando afirma isso. Brilhe a tua luz. Você é luz. Temporariamente tem um corpo espiritual para se manifestar no mundo espiritual e no mundo físico. E possui um corpo de carne e osso para se manifestar no mundo físico material. Mas o Carlinhos que aqui está falando não é esse corpo de carne e osso. Eu sou uma luz, uma chama etérea, sutil, imortal. Isso é o espírito, isso é o Carlinhos, que pensa, que sente, que tem as lembranças das experiências. Nós temos um corpo espiritual e um corpo físico para interagir com o mundo material. Mas essa essência do espírito é algo? Sim, é uma matéria. Só que para nós, muito, mas muito sutil. Mas é uma matéria, não é isso? Então vamos lá. Aí tem um comentário de Kardec aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência
diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhes poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, ou seja, pode compreender tudo, menos a visão, não é? Nós, outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Ou seja, nós somos seres materiais praticamente. Temporariamente pensamos assim, não é? Como a gente está vendo, nós somos seres espirituais, mas tão envolvidos na matéria, ao tato, ao paladar, à audição, à visão, aquilo que os sentidos materiais nos proporcionam, que a gente acredita que isso é tudo. Então foge ao nosso entendimento essa visão de algo totalmente espiritual, uma matéria totalmente espiritual, em uma outra dimensão que nós não conseguimos analisar. Não possuímos linguagem, ciência, tecnologia, conhecimentos espirituais para analisarmos isso com muita clareza. Mas existe essa matéria, sim, que para nós não é nada, não é? A gente acha que o perispírito é o espírito e aquilo ali é o corpo espiritual. Como esse aqui é o meu corpo espiritual. Então, se eu tirar esse corpo, eu continuo com o perispírito, o corpo espiritual. Se eu tirar o perispírito, eu seria essa chama, essa luz, sem forma para nós. Mas existo, é o espírito que está ali. Não é isso? Então, no nosso momento atual, é muito difícil nós entendermos isso, nós analisarmos isso, tá bom? Então vamos lá, pergunta 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Interessantíssima essa pergunta do Kardec, não é? Será que os espíritos têm fim? A gente entende que ele teve um momento de criação. Como uma coisa pode não ter fim? É exatamente a visão que nós temos material da nossa vida, de tudo que nós conhecemos. Tudo aqui na Terra tem início, foi criado, está em andamento, está sofrendo o desgaste do tempo e terminará um dia. As rochas, não é? Os minerais, os corpos dos animais, o Sol, as estrelas, os planetas, tudo teve um início e certamente terá um fim. Como é que o espírito pode ter tido um início em algum momento e como ele não terá fim? Será que ele vai eternamente pelos tempos afora existir? Ou ele terá um final e esse elemento que o compõe volta para Deus, para esse Criador, para essa essência criadora, não é? Então essa é a pergunta do Kardec, muito interessante. E a resposta dos espíritos, vamos ver. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Veja, então, um filho não compreende
todas as possibilidades que um pai pode ter? Nem por isso ele deixa de ter, não é? Então, muitas coisas nós não compreendemos ainda. Então, certamente que a resposta dos Espíritos aqui nos leva a crer que o Espírito não tem fim. Ele é criado, ele caminha para uma perfeição relativa à sua condição de criatura, de espírito imortal, porque perfeição absoluta somente o Criador. Pelo menos é o que nos tem sido passado, não é isso? Se o Espírito chegasse a ser um Deus, haveriam inúmeros deuses. Então nós estaremos sempre abaixo dessa inteligência universal do Criador. Mas, como Kardec diz, o Espírito será um ministro de Deus, condição de espíritos puros, que já galgaram todas essas condições que nós conhecemos. E aí a pergunta que fica no ar, será que a condição de espírito puro parou aí? É o que nós conhecemos, como o final da resposta nos coloca aqui. Quando a gente estuda a codificação, quando a gente estuda Allan Kardec, a resposta dos espíritos, principalmente a resposta dos espíritos. É preciso ter análise criterioso, é preciso ler com atenção, analisar cada palavra, porque ali pode estar um baú de tesouro escondido para a nossa investigação futura, não é? Olha a resposta dos espíritos aqui. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. O que eles querem dizer com isso? Não é? O que nos espera além da condição de espírito puro que nós conhecemos? E aí? Certamente aqui na Terra a gente não vai obter essa informação. Somente em mundos superiores, em uma condição já muito superior a essa. Mas por hora a gente fica por aqui, com essa magnífica resposta. Olha, você não vai deixar de existir. Por hora é o que nós podemos te responder. Agora, quem nós seremos, além de espírito puro? Vamos parar aí ou vamos além? Não é isso? Veja que coisa bacana. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Que nós tenhamos um caráter investigativo, científico, de pesquisa, de análise, de critério, de interrogação. Façamos novas perguntas em cima dessas. Por que não? Olha só, essa é a proposta do Espiritismo, jamais será ultrapassado. Acompanhará o progresso da ciência, a evolução dos tempos. Porém, tudo aquilo que tenha realmente um bom senso, uma lógica, não é? A gente não vai negar isso aqui frente a uma ideia totalmente absurda ou totalmente nova. Não, vamos pesquisar profundamente e vamos comparar aqui. E aí, certamente, se a gente pesquisar aquilo lá e comparar com respostas como essa aqui, ó, é tudo o que podemos por agora dizer. Será que a gente não vai obter informações grandiosas, futuras? Acreditamos que sim, não é? Mas façamos com critério. Muito legal, não é, meus irmãos? Então a gente vai entrar aqui em um novo tópico aqui do assunto, que é mundo normal primitivo. Ou seja, o mundo dos espíritos, é um mundo normal primitivo, antes de reencarnar, não é? A vida do espírito. Então vamos lá. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Ou seja, será que os espíritos constituem um mundo à parte, fora desse material aqui que nós conhecemos? E a resposta dos espíritos: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então é o mundo espiritual. Toda uma comunidade, toda uma vida espiritual com inúmeras comunidades, digamos assim, não é? Quando a gente vê o filme Nosso Lar, a gente tem uma noção grandiosa disso. Existe vida por toda parte, não é? Existem trabalhos, existem projetos, existem coisas que nós ainda nem possuímos aqui. Nós costumamos dizer
Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nós costumamos dizer que a vida física, material, é uma cópia do que existe no mundo espiritual. Tudo é projetado lá, tudo existe lá, e as coisas materializam aqui. A gente dá sempre o exemplo do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o cientista. Ele testou inúmeras, mas inúmeras, eu acredito que centenas de vezes, pelo que eu já li. E ele tinha certeza, convicção que o invento dele ia produzir luz. As pessoas riam, falavam, nossa, isso não vai acender, cara, você é louco. Ele vai acender. E foi, até que um dia a luz acende. E as lâmpadas que nós temos hoje, sofisticadíssima, teve origem naquele primeiro experimento daquele cientista que veio determinado. Isso aqui vai acender. E levou tempo, dedicação, pesquisa, experiências, até que a luz acende. Nossa, o cara veio com essa ideia, surgiu essa ideia na cabeça dele na Terra? Certamente que não, isso ele já trouxe esse conhecimento. E assim, tudo que existe aqui, praticamente, veio de lá para cá, não é? O próprio filme Nosso Lar, quando a gente vê lá um aparelho que o governador se comunicava, o livro e o filme, se comunicava com as pessoas, não é? Isso é o quê? A televisão hoje que nós temos. Naquela época não tinha televisão. E assim outras coisas narradas, não é isso? Então a gente vai vendo que o mundo dos espíritos, tá? Ele existe sim, é toda uma comunidade, é todo um trabalho que existe, e nós estamos longe de entendermos tudo isso, não é? A gente está começando a ter uma noção agora a gente está tendo uma noção agora com a doutrina espírita. Então vamos lá. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então olha a pergunta do Kardec aqui. Qual dos dois mundos é o correto, não é? Que pré-existe a tudo? Vamos lá, de novo aqui, que eu me perdi. O meu sobrinho estava batendo na porta aqui, me tirou a atenção. Vamos lá, completamente. Vamos lá, pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Ou seja, qual é o mais importante? O mundo espiritual ou o mundo físico, que a gente se encontra aqui? E a resposta dos espíritos. O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então a gente vai vendo que, como a gente falou aqui, tudo que existe aqui foi projetado lá. Não é o contrário. As pessoas pensam que vai desencarnar, que ela já veio de lá para cá. Não é? Então não é o que existe aqui que vai refletir lá, e sim o que existe lá que reflete aqui. Nós somos um projeto divino, nós viemos de lá para cá. E tudo que existe. Então, nossa verdadeira identidade é o mundo espiritual. É lá que é a nossa casa. Aqui nós estamos em viagem, em experiências. O mergulho na carne são experiências que o espírito passa. Então, vamos lá. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Ou seja, o mundo físico poderia não existir. Afetaria o mundo espiritual? E a resposta dos espíritos. De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Não é? Então, certo que o mundo espiritual poderia existir sem o mundo físico, mas quis o Senhor da vida que nós passássemos pelas experiências materiais. Então esses dois mundos, eles se correspondem, eles estão em contato um com o outro, não é? Claro que o que a gente faz aqui embaixo
reflete nos desígnios da espiritualidade em preparo de novas encarnações, em destinos da humanidade. Por exemplo, a gente vem e arruma guerra, como grandes guerras que a gente provoca, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, grandes conflitos. Às vezes é a ideia de um homem que gera tudo aquilo ali. Então há toda uma mudança de planos muitas vezes, não é? Há todo um preparo, percebe? Porque a gente vem com uma proposta, chega aqui, a gente começa a ter outro caminho seguindo. Então isso modifica, e aí vai ter que ter uma reparação disso, não é isso? Então, esses dois mundos, eles se correspondem, tá ok? Um influencia no outro. Então vamos lá, pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, os espíritos, eles ocupam uma região no espaço, não é? Ou está em toda parte ao mesmo tempo e não ocupa nenhum lugar no espaço? E a resposta aqui: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando, sem o percebeis, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então veja, os espíritos estão por toda parte, não é? Eles povoam o espaço. E nós temos inúmeros deles ao nosso lado. Tanto os benfeitores como aqueles irmãozinhos equivocados, aqueles que ainda se comprazem no erro, na ignorância, nos vícios. E qual desses eu vou me afinizar? É aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu promovo, não é? É aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, se eu sintonizo com uma coisa melhor, mais positiva, eu estarei mais sintonizado com os benfeitores, com o meu anjo da guarda, os espíritos protetores auxiliares, os benfeitores da luz. Isso não impede dos inferiores se aproximarem, tentarem me influenciar. E eu, em algum momento, ser influenciado, porque nós somos seres humanos, ainda muito imperfeitos, não é isso? Mas se eu afinizo mais ou todo o tempo com os imperfeitos, simplesmente eu não dou ouvido ao benfeitor aqui do meu lado. Ele está presente. Só que eu afinizo com o erro, com a imperfeição, com a ignorância, com os vícios. Todas aquelas coisas que pesam na vida material. Então eu vou viver essa situação, vou viver essas experiências aqui. É o livre-arbítrio, não é? Lembrando o filme Nosso Lar. Foi o exemplo de André Luiz. Quando ele se vê naquele pântano mental, que muita gente acha que Deus criou um umbral, nada disso. Aquilo são criações mentais dos próprios seres, dos espíritos, que vão se agrupando e vão criando aquelas situações ali mentais. Então ele, naquele inferno mental dele, ele lembra do Criador, depois de 7, 8 anos lá vagando naquela situação. E quando ele ora, a luz se faz do lado dele. O mentor está ali, Clarencio, estendendo a mão. E estende para os outros. Só que os outros se afastam. A imperfeição se afasta. Então, os espíritos estão por toda parte. Certamente eu estou com espíritos aqui ao meu lado. Acredito que pelo menos o meu anjo guardião e meu amigo espiritual, irmão Manuel, está aqui comigo nesse momento. Porque é um trabalho sério, um trabalho que a gente faz em prol da doutrina espírita, para que todos nós possamos estudar esse livro maravilhoso, essa obra fantástica, que nos orienta, nos esclarece. Então, onde eu vou afinizar? Com o meu pensamento. Se o meu pensamento está gravitando no bem, no positivo, no bacana, na luz, eu puxo a informação direta daqui. A informação está vindo. Só que se eu dou ouvido aqui
ao vício, à imperfeição, à escuridão, ou pelo menos a maior parte do tempo estou envolvido aqui, é difícil eu ouvir esse lado. É como se a gente tapasse o ouvido e deixasse isso aqui aberto. Agora, se eu busco a luz, eu abro esse campo de captação aqui, ó. É muito mais fácil do meu amigo espiritual me passar as informações, me dar uma orientação. Lembra do desenho do Tom e Jerry? Muito engraçado, minha época de criança, né? Adorava. Que tinha o Tom, né? O gato, aí vinha o diabinho. Aqui, vai lá, pega ele. Ah! E o outro, o anjinho. Não faz isso. Meu filho. Aí só o único erro ali é que o diabinho chegava lá e espancava o anjo, né? Isso não acontece. A gente sabe que um espírito superior, o imperfeito, não consegue nem se aproximar dele, não é? Pela luz, pelo campo vibracional dele, esse aqui não foge. Mas, como desenho, né, mostra o único erro. Mas isso é uma grande verdade. São os diabinhos mentais, entre aspas. São os espíritos imperfeitos, ou a nossa tendência imperfeita, ou a nossa já predisposição à luz, ao bem, sintonizando com os benfeitores espirituais. Então os espíritos ocupam espaço, estão aí por toda parte. A gente vê a colônia Nosso Lar como outras colônias. É uma realidade. Pode não ser exatamente daquele jeito que está ali. Eu sempre falo isso. Quando André Luiz cita as narrativas, ele fala com a linguagem nossa, com o entendimento de um homem que viveu na Terra e um homem ignorante para as coisas espirituais. Então a gente tem que aprender a ler aquilo ali e saber interpretar que pode não ser daquele jeito, exatamente. Mas que tem um local que prepara as reencarnações, que os espíritos se alinham, se estudam, com certeza. Isso é claro, é óbvio. Porque onde seria feito isso? Não é? Um passe de mágica? Não, a gente sabe que o espírito é preparado para uma reencarnação, há todo um controle do planeta Terra, das cidades, das casas espíritas, das instituições, das escolas. Tudo é acompanhado diretamente pelos espíritos. Então é todo um mundo que existe, que ocupa lugar no espaço, sim, só que numa matéria diferente dessa. E a gente acha que não existe. A gente olha para cima e não vê nosso lar, a gente não vê os espíritos ao nosso redor. Ah, isso aí é doideira, do Allan Kardec, do Carlinho, desse pessoal que segue isso. Não vejo nada, não sinto nada. Sim, porque você está preso a um corpo de carne e osso. Agora, quando perde isso aqui e se liberta, fala, nossa, caramba, é tudo uma realidade, desperta para uma realidade que viveu na Terra dormindo, fechado. Isso a gente está cansado de presenciar no grupo mediúnico, na mesa mediúnica. Quantos e quantos religiosos chegam ali procurando o céu, o paraíso, perdido, que estava dormindo. Quantos ateus, quantos viciados, quantas vítimas de acidente, não sabe nem que desencarnou. Para ele está tudo certo, que ele está vendo tudo, ele tem um corpo espiritual que é como esse aqui para ele. E aí? Isso é mentira? Então são provas de que tudo isso existe. Como eu repito, deve-se entender, procurar entender o que o espírito quer passar. Muitas vezes ele narrou a coisa de acordo com a visão da Terra, e a gente interpreta ao pé da letra. Isso não pode ser feito. Por isso que a gente tem que recorrer aqui, ó, saber analisar, saber interpretar, não é isso? E chegar a um bom senso. É como a filosofia budista, nem muito positivo, que a gente não tem essa condição, como a gente viu aqui, a gente não conhece nada ainda, e nem muito errado. Procura caminhar pelo meio, não é? Assim, ó, mais ou menos, que já está muito bacana. Então, meus irmãos, a gente termina por aqui hoje, para não ficar muito longo o nosso estudo. Pergunta 87. O próximo estudo é forma e ubiquidade dos espíritos. Ou seja, se os espíritos têm uma forma, como eles são, aparência, não é? Muito legal, está ficando muito bacana o nosso estudo. Muito obrigado a você por estar aqui conosco, a participar do canal, a assistir nossos vídeos.
Espero que esteja gostando. Se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Eu desejo para você, para toda a tua família, muita paz, muita luz no teu caminho, muito equilíbrio e muita saúde. Um dia lindo a você e todos os seus. Muita paz e muita luz, meus irmãos. E não esquecemos da nossa frase mágica, libertadora. Força e coragem, tudo passa, e a vida sempre seguiu, segue e seguirá o seu rumo. Paz e luz, graças a Deus.